cantar hoje porque a Naime está rouca. É ela mesma. Pronto. Tá filmando. Ok. Então eu estava dizendo que eu absolutamente estou mergulhada na educação pública, não só paulistana, mas como a educação pública brasileira. E que eu não consigo desatrelar a educação pública de um processo de construção de democracia do meu país. Por quê? Porque eu defendo e acredito que a democracia só vai se consolidar no país quando a educação pública compreender o seu papel de construtora dessa democracia do povo brasileiro. E, infelizmente, a educação pública, ainda hoje, apesar de... Hoje nós estamos numa era golpe, né? Numa era pós-golpe, vamos dizer assim, o segundo golpe que nós tomamos. Mas até antes da gente viver esse golpe que a gente está vivendo, o Brasil vinha aí num processo de 30, 40 anos de redemocratização. Mas ainda não consolidado, não é? E por quê? A educação pública, ela ainda tem as marcas e o ranço de um processo de ditadura do nosso país, né? Os professores, eu digo que nós estamos aí lutando com 3 séculos, né? Porque nós temos uma arquitetura das escolas que é lá do século XIX. Nós temos professores do século XX e crianças do século XXI. Então nós estamos numa luta de 3 séculos e, infelizmente, nós ainda carregamos marcas muito fortes do autoritarismo, da subserviência, da Casa Grande Senzala, que não permitiu ainda que a gente consolidasse a democracia no país. Haja vista a era que nós estamos vivendo agora pós-golpe. Se a educação pública tivesse de fato assumido nas suas mãos a construção democrática do nosso país, talvez nós não estivéssemos nesse lugar que nós nos encontramos hoje. Eu digo talvez, porque eu também tenho a hipótese, você ouve umas falas assim, nós estamos retrocedendo. Eu não acredito que nós estamos retrocedendo. Eu acredito que nós não nos curamos da Segunda Guerra Mundial, né? Nós não temos ainda, aliás, aqui no Brasil, no mundo nós não nos curamos da Segunda Guerra, e no Brasil nós não nos curamos da escravidão da qual a maior parte do nosso povo brasileiro tem a sua ancestralidade, né? E nós temos essa ferida exposta, essa ferida aberta, né? É uma ferida que não foi curada, é uma ferida que nós não queremos nem conversar sobre isso. E hoje a atmosfera social ainda está pior, né? Porque antes a gente não queria conversar, agora as pessoas estão expurgando todo esse pus do preconceito, do ódio étnico-racial, do ódio às populações indígenas. Quer dizer, como se nós tivéssemos ódio à nossa própria cultura e à nossa própria identidade, né, enquanto povo brasileiro. E aí eu vejo que a escola pública tem tudo a ver com isso, né? Que a gente precisa fazer um caminho para que a gente faça das escolas centros de liderança de seus territórios. E eu aprendi muito com o Céu Butantan quando fui gestora lá, e mesmo aqui na Gabriel Prestes, porque aqui nós também procuramos há 4 anos fazer um trabalho de educação integral que eu brinco, eu digo que é um território a céu aberto, né? Porque nós temos todas as políticas públicas de muita potência no território central, todos os diálogos hoje da sociedade estão postos nesse território e ele é muito potente para se trabalhar a educação integral. Mas no céu eu aprendi
o quanto isso é potente e o quanto é difícil. Porque apesar do céu ter todas as possibilidades dessa construção de educação integral, que o céu é uma maquinário, vamos dizer assim, de igualdade social maravilhosa. Porque você tem uma política intersetorial, que é a política de cultura, de educação e de esporte. Você tem divididos em 3 secretarias e 3 núcleos dentro do céu, que é o núcleo de educação, o núcleo de cultura e o núcleo de esporte. Você tem, para cada núcleo desses, você tem uma infinidade de ferramentas de trabalho. Então, só na educação você tem, dentro, por exemplo, do Céu Butantã, uma creche, uma EMEI, uma EMEF, uma ETEC e uma universidade, que é a Unicel. Então você tem 5 equipamentos educacionais, mais a padaria, a escola, mais a biblioteca. Aí na cultura você tem um mega anfiteatro maravilhoso de 480 lugares, mais o SP Cine, que é cinema da mais alta qualidade nas franjas de exclusão da cidade, né? Então hoje nós temos na cidade de São Paulo 20 salas de cinema do SP Cine, que não é pouco, porque a gente sabe historicamente que os cinemas da cidade se transformaram em igrejas evangélicas e que retiraram essa possibilidade, essa ferramenta de cultura que a cidade tinha nos seus locais mais afastados, e ter legitimado no governo Haddad as 20 salas de cinema, para nós foi muito importante. Então hoje você assiste qualquer filme do circuito SP Cine de cinema no centro de São Paulo, qualquer filme que está no circuito do centro também está nas franjas de exclusão, pelo projeto SP Cine. Aí você tem ateliês de arte, salas de dança, você tem, pelo menos até o ano passado tínhamos, porque foi cortado no governo João Dória, você tem o programa vocacional, que é um programa que completa em 2016 de 10 a 15 anos de programa vocacional, que é um programa de teatro para crianças, jovens e adolescentes. Você tem o PIA, que é um programa de integração e arte, onde as crianças também podem transitar o território com várias possibilidades artísticas. E a gente tem, pela Secretaria de Esporte, 3 piscinas, um ginásio poliesportivo, uma pista de skate, e ainda no Céu Butantã, que não tem nos outros céus, a gente tinha uma área de proteção ambiental, com um lago, enfim, um lugar incrível, incrível mesmo, aonde a ideia era o quê? Que as escolas, de maneira integrada, junto com o território, os movimentos sociais do território, que as crianças pudessem fazer investigação científica, mergulhar nos processos de cultura e de esporte e não ficar confinados dentro da escola. Porque eu digo que o céu é como se ele fosse uma mini cidade, aonde a vocação dele é a construção da educação integral rumo à cidade educadora. Então, se os 46 céus que nós temos na cidade de São Paulo hoje, se eles conseguissem consolidar a sua política, eu digo conseguissem porque também houveram muitas descontinuidades nos 14 anos de implementação dos céus na cidade. Então, por isso nós não conseguimos legitimar ainda essa política, porque como ele foi criado por um governo popular de esquerda, quando chega um governo de direita, há um desmonte desse maquinário de igualdade social. Então o que acontece? Começa a se privatizar, começa a se colocar catracas no céu, quanto que num governo democrático popular não há catracas, porque a ideia é como se fosse uma cidade mesmo, um parque público, onde as crianças nesse local podem aprender, né? Podem aprender mergulhando na cultura, mergulhando no esporte, mergulhando na investigação científica, né? Porque a gente tem ateliês de fotografia, enfim, é uma infinidade. Só visitando
para de fato conhecer a riqueza que nós temos, 46 equipamentos de maquinários de igualdade social, como eu chamo, espalhados pela cidade e principalmente espalhados nos locais em que a população mais necessita. E aí eu percebo que ainda nós, professores, ainda estamos patinando. Obviamente eu não sou uma pessoa pessimista, não sou. Muitas coisas a gente conseguiu melhorar muito. E eu aí vou defender um pouco o meu naco, porque a educação infantil nesse país, ela é muito responsável pelos avanços educacionais para todas as modalidades, inclusive para a universidade, né? Porque nós, professores da infância, nós somos os profissionais da educação do país que mais publicamos, que mais nos encontramos, que mais estamos ligados aos movimentos sociais, que mais estamos ligados à educação integral, que de fato compreendemos o que é educação integral. Para você ter uma ideia, em 2009 o MEC lançou um documento que se chama Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. Esse documento, eu acho que ele é um marco histórico na democracia do país, porque ele convoca não só as famílias da escola pública, mas como seu entorno, os parceiros do entorno, o seu Joaquim da padaria é convocado para vir dentro da escola, para participar de uma autoavaliação institucional. Nós tivemos um processo muito bonito na cidade de São Paulo, porque a gente, durante 4 anos, a gente discutiu os indicadores de qualidade da educação, que em hipótese alguma quer ranquear a escola. Nós estamos cansados de avaliação que faz ranqueamento de escola para saber quem é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. As escolas estão num processo de construção das suas autorias pedagógicas. É isso que nós defendemos. E os indicadores, ele não é para ranquear. Por isso que eu vejo como um processo tão rico. Porque ele é um momento de se olhar, a instituição olha para ela mesma, como se fosse um próprio espelho. É o momento dela dizer quem ela é, qual é a sua identidade, né? Enquanto escola, enquanto equipamento educacional. E em São Paulo nós tivemos um processo bonito, porque a gente, em 2013, a gente discutiu os indicadores do MEC, as escolas foram convidadas e não convocadas, então foi por adesão, por livre adesão, que as escolas foram convidadas a participar desse processo. Esse grupo de escolas que topou o convite virou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho começou a pensar o que esse documento tem a ver com São Paulo, o que ele não tem a ver, o que está faltando, o que a gente pode melhorar. E foi um diálogo com 460 escolas no município de São Paulo, e a gente construiu a partir daí os indicadores de qualidade da educação paulistana, aonde a gente teve a oportunidade de inserir mais 2 dimensões, porque o documento tem 7 dimensões de avaliação da proposta político-pedagógica da escola, e aí nós agregamos mais 2, que é as questões étnico-racial e de igualdade de gênero, e o outro é a participação e escuta de bebês e de crianças bem pequenas no processo educacional, que foi um super ganho, porque aí de fato a gente pode dizer que a gente está discutindo uma construção democrática. Se hoje a gente está vendo no desmonte que está acontecendo, que eu vou falar daqui a pouco, as mães de escola pública organizadas no movimento, isso é um reflexo dos indicadores de qualidade da educação infantil, e isso eu me sinto muito orgulhosa de ter participado ativamente e muito de pertinho desse processo. O que está acontecendo hoje? Nós temos hoje um governo antagônico, não só ao nível nacional, mas eu vou me ater mais ao nível municipal, que ele é absolutamente antagônico a um governo democrático popular, como era, por exemplo, do Fernando Haddad, que foi nosso ministro de Educação,
e que foi o melhor prefeito, eu entendo, que São Paulo já teve. Por que é antagônico? Porque nós defendemos no governo Haddad o Estado, que é a pergunta que você me faz, né? O que o Estado tem a ver com a educação pública? Então, todos esses processos que eu estou aqui falando, da construção democrática, então, desde os vários grupos de trabalho nos territórios, de um trabalho com educação integral, de trazer a família de verdade para dentro da escola, para a gente discutir uma educação mais alternativa. Todos esses processos a gente veio construindo ao longo dos últimos 4 anos, né? A possibilidade da gente estar de verdade atendendo as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, né? Que foi um processo muito discutido também há 10, 15 anos atrás com toda a sociedade civil organizada brasileira, né? Que discutiu a infância no Brasil através desse marco legal que são as diretrizes nacionais curriculares. Então, a presença da educação pública estatal foi muito forte no governo democrático popular, não só da presidenta Dilma, como do ministro Fernando Haddad e do prefeito Fernando Haddad. E agora nós estamos vivendo uma grotesca ideia de que o que é do Estado é fraco. Então nós precisamos fortalecer com a privatização, que o Estado ele é esbanjador. Essa velha ideia, né? Essa não é uma nova ideia. Essa é uma velha ideia desde a época da ditadura, né? Eu me lembro quando eu era criança de ouvir o Delfim Neto dizendo, e meu pai brigando com a televisão, de que tinha que apertar o cinto, que o Estado não pode ser esbanjador, né? Então, nós vemos hoje toda a ordem de cortes na coisa pública municipal em São Paulo com o prefeito João Dória. Todo tipo de cortes. Cortes na saúde, cortes na educação, cortes na assistência, né? Então, cortes no Minha Casa Minha Vida, corte no leite, corte na merenda, a questão da ração. E pior, nós temos um desmonte tão grave na educação infantil ao nível nacional, porque nós conquistamos a ideia, e não só legalmente, nem só pela organização da sociedade civil, mas dialogando com a academia. Nós conquistamos a ideia de que as crianças, elas aprendem mais melhor quando elas brincam na sua plenitude. E essa é uma ideia que também vem sendo desmontada através da Base Comum Nacional Curricular, que teve a sua primeira versão no governo Haddad, que teve a sua segunda versão no governo Haddad, mas que em hipótese alguma é a mesma base na sua terceira versão no governo Temer. Hipótese alguma. Por quê? Porque a criança é colocada nessa terceira versão da base como uma criança que precisa ter o corpo disciplinado, ter o corpo moralizado, desconsiderando as diferenças entre as crianças, desconsiderando as crianças de uma educação especial, desconsiderando que a aprendizagem da leitura e da escrita se dá de uma maneira muito mais por meio do letramento, por meio dos testemunhos de leitura e da escrita, por meio de pesquisa, por meio da exploração das crianças, da escola como um todo e do território, por meio dos interesses das crianças, de suas curiosidades. E a gente ouve hoje gestores dizendo assim, que estão recebendo e-mails para o corte de espaços educacionais como brinquedotecas, como salas de informática, para que aumente a demanda das unidades e se coloque nessas salas mesas e carteiras, já determinando como é que se alfabetiza, porque quem disse que para se alfabetizar é necessário mesas e cadeiras? Então, aí, implicitamente, eu diria até explicitamente, uma ideia de que para o professor alfabetizar, ele precisa moralizar esse corpo, ele precisa disciplinar esse corpo.
Um outro desmonte muito grave da educação infantil, e aí é tão estranho, né, o prefeito João Dória cortar esses espaços alternativos, que são espaços a partir de crianças com 4 anos, porque a maior demanda, a gente já sabe, o Ministério Público já apurou isso, a maior demanda da educação infantil são os bebês bem pequenos, né? E ele diz que para atender as demandas a partir de 14 anos, então ele precisa cortar esses espaços, que a gente sabe que isso é uma injúria, né? Com os bebês bem pequenos, então a situação ainda é pior, né? Eles criaram o vereador Cláudio Fonseca, que é de base governista, criou um projeto 68, PL 68, que abre a carreira das educadoras de creche, mas não abre a ponto, por exemplo, de abrir para mim, que sou professora de EMEI, se eu quiser ir para uma creche, eu não tenho a mesma abertura que a educadora de creche para vir para a EMEI ou para a EMEF. Então, qual é a intenção dele? A gente sabe que desde o começo do ano ele está sentando com banqueiros, ele está sentando com grandes empresários para privatizar as creches, as poucas creches que nós ainda temos na cidade de São Paulo. Então, a ideia com a privatização é o quê? Você dá a creche para uma entidade social. Normalmente essas entidades sociais não atendem o princípio da escola laica, porque são entidades religiosas, então são entidades em que o seu currículo escolar vai ser muito premiado por essas crenças. E, além disso, é uma parceria público-privada, ou seja, não é responsabilidade total do Estado, né? Então, esse é um desmonte em que a gente vem lutando aguerridamente e nós não vamos esmorecer, né? A militância brasileira e a militância paulistana não vai esmorecer. E nós estamos muito felizes de termos o movimento das mães de escola pública, a qual eu também faço parte, porque também, como uma educadora pública paulistana que defende a educação pública pelo Estado, eu também coloquei o meu filho na escola pública, né? Então, como uma pessoa que também está inserida nesse movimento, a gente fica muito feliz, porque se nós já temos educadores tão aguerridos na infância, nos juntarmos agora ao movimento de mães da escola pública é uma grande alegria, porque nós temos a certeza de que esse desmonte, ele pode até acontecer, mas vai ter muito trabalho para ele acontecer de vez, porque nós não vamos esmorecer. Eu acho que é isso, eu não sei se eu falei tudo que eu tinha para falar, mas eu acho que é isso. Tem 2 perguntas agora, só para a gente concluir. O que você acha dessa questão do ensino religioso nas escolas, que você começou a falar? E aí vai para o governo federal. E aí também a sua opinião em relação ao impacto do congelamento da verba da educação, por exemplo. Bom, em relação ao ensino religioso, eu tenho uma perspectiva muito pessoal. Eu acredito que religião, ela é algo pessoal e intransferível. Eu digo isso dentro da minha casa. Pessoal e intransferível. Eu tenho um filho de 7 anos. Eu nunca disse para o meu filho que ele tem que ter a mesma crença que eu. Até porque seria injusto. Primeiro, com a construção da autonomia que eu desejo para ele. Construção da autonomia significa ele poder ter suas próprias escolhas. Segundo, porque o pai é ateu e eu não. Então, eu acho que isso seria algo que poderia confundi-lo. E aí, eu estou falando de uma esfera privada, mas eu também acredito nisso para a esfera pública. Eu acho que nenhum de nós adultos temos o direito de imputar às crianças as nossas crenças, né? Então, em hipótese alguma, eu defenderia ensino religioso nas escolas. Apesar de eu ter a minha crença, não é ela que está em jogo. O que está em jogo dentro da escola é o conhecimento científico. E esse sim é o que nós temos que desenvolver, que construir, que pregar.
Por quê? Nós precisamos fazer educação pública para o século XXI. O mundo está caindo nas nossas cabeças. Nós não estamos acabando com o planeta. Nós estamos acabando com a nossa espécie. E nós precisamos dar respostas, inclusive por todas as faltas, todas as questões mal resolvidas, todos os problemas que nós desenvolvemos no século XX. Então a questão da energia limpa, a questão do lixo, a questão das desigualdades sociais, a questão das sexualidades, a questão da arte e da cultura. São questões, questão da moradia, não é? A questão da terra, a questão do poder, das relações de poder. Todas essas questões são questões que, se nós não resolvermos no século XXI, nós estamos exterminando com a nossa espécie, não com o planeta. Já é sabido pela ciência que, se todos nós morrermos, o planeta vai se regenerar. Então a questão não é o planeta, a questão somos nós. É uma burrice da nossa parte nós não criarmos um ser humano que daqui 30, 40 anos seja um ser humano que tenha uma visão científica, que dê respostas a essas questões que nós criamos com o processo de industrialização no século XX. Então, em hipótese alguma, eu poderia defender o ensino religioso nas escolas. O ensino religioso é de ordem pessoal e intransferível. A outra questão que você me coloca é a... Do congelamento, do investimento. Do congelamento, social, pois é. Já também é sabido que a questão do petróleo, do pré-sal, que nós temos dinheiro. Nós temos dinheiro, né? Tanto no Brasil como no mundo. Basta a gente ter um pouco mais de amor, eu acho, que entre nós seres humanos, para a gente poder se desenvolver como ser humano nesse planeta que é tão lindo. Fechou. Fantástico. Tá indo embora? Domingo nós vamos pro Monteiro. Ai, nem vai dar entrevista. Amanda, você vai dar questão de